uma vida inteira e parece que a gente nunca está bem informado sobre esse assunto, né? E quando há mudança, mais ainda, porque chega tanta informação até os nossos ouvidos que às vezes as pessoas ficam naquelas perguntas, o que é verdade, o que não é verdade. E aí a gente precisa trazer vocês profissionais para nos ajudar, não é isso? A Isabela vai nos ajudar e vai falar um pouquinho sobre essa questão. O que mudou, na verdade? Qual foi a mudança feita para as pensões e para a aposentadoria? Na verdade, Vanusa, o que a gente tem é que no começo do ano a gente teve reajuste no salário mínimo de 2025, que passou a ser 1.518. E isso gera um grande impacto para quem recebe o benefício do INSS e também para quem contribui. Então a gente tem um reajuste não só para quem recebe o salário mínimo, mas para quem também recebe mais do que um salário mínimo. Então a mudança que teve é que para quem recebe um salário mínimo, mudou somente a questão de valores. Em vez de 1.412, a gente vai passar a receber 1.518. Mas para as pessoas, beneficiários que recebem mais do que um salário mínimo, teve um reajuste de 4,77. Então aí a gente vai ter que analisar caso a caso. Caso a caso. E aí a gente chama atenção também para algumas categorias especiais, dentre elas os pescadores. Teve mudança? Sim, teve mudança nos valores, porque quando reajusta, aquele percentual logicamente vai aumentar. O que a gente tem muito é que há 3 anos atrás, 4 anos atrás, o pescador se depara com a situação seguinte: eu recebia 3 salários mínimos, equiparado a 3 salários mínimos. Sim. Com a reforma, ao invés de aumentar esse valor, eu passo a receber um salário mínimo e meio. Mas, na verdade, o que muda ao passar dos anos é o reajuste do salário mínimo, não reajusta o salário dele. Porque se você for olhar a carta de concessão daquele beneficiário, o INSS ele não estipulou que ele tem X salários mínimos para receber. Exemplo do pescador. Sim. Tem 2 salários mínimos para receber. Isso é o que ele diz. Ele é leigo, não entende. Olha, e naquela época, naquele ano, o valor do benefício dele se equiparava a 2 salários mínimos. Mas com a mudança é feito esse reajuste, o salário vai aumentando e o valor dele vai diminuindo, consequentemente, pelo fato de que não foi deferido o valor de salário mínimo. É só uma porcentagem que ele recebe a mais. E aí é onde acontece a mudança e a confusão, muitas vezes, na cabeça Sim. Então, pessoa. O que o cidadão tem que buscar é analisar qual é a porcentagem que ele tem para receber. Então, se antes ele recebia o equivalente a 2 salários mínimos, hoje ele vai receber o equivalente à porcentagem que ele deveria. Então, a pessoa é uma diferença grande? Sim, com certeza. Se ele recebia equivalente a 2 salários mínimos, ele vai sofrer o reajuste de porcentagem e não vai aumentar para 2 salários mínimos, que seria 2 vezes 1.518. Entendi. Que seria o ideal, o que eles precisam e que eles queriam também. Mas, na verdade, o reajuste é na porcentagem. No caso do salário família, ele também foi reajustado? Sim, o salário família hoje está R$ 65,00 para os filhos menores de 14 anos, para aquelas mães que não têm renda, na verdade, a partir de 1928. Como é que funciona, na verdade, a alíquota da contribuição? Eu queria que você, assim, eu sei que você deu uma explicada, mas eu queria que você pudesse informar melhor para quem está em casa, porque acho que quando fala de alíquota, é uma das coisas que mais mexe com a cabeça das pessoas. Pronto, isso mesmo. O que acontece é as alíquotas de contribuições, elas mudam os valores. A pessoa, ela continua recebendo, pagando, na verdade, o valor de 11% ou 20%. Aí como identificar? Sim. A gente tem o contribuinte individual e o contribuinte facultativo. Eles têm a opção de contribuir ou com 20% ou com 11% do salário, certo? Também temos o contribuinte baixa renda, é para aquelas pessoas que se enquadram na baixa renda, têm o cadastro único ativo e querem contribuir para a Previdência Social, para garantir o seu benefício mais para frente. Então, nesse tipo de caso, ele vai pagar só 5%. E para as pessoas que contribuem de forma individual ou facultativa, tem a opção ou 20% ou 11%. E também tem o MEI, que é o microempreendedor individual. Eles também, a alíquota dele é de 5%. E aí, como é que a gente vai saber qual vai ser o valor? Sim. Se é 20%, 11%, 5%. O que acontece? Para o baixa renda, eles
utilizam o valor com base no salário mínimo. Então, se o salário mínimo está 1.518, ele vai pagar 5% do salário mínimo. Então, esse é para os casos de baixa renda. E para os casos de MEI, que é o microempreendedor individual, eles também vão pagar 5% do salário mínimo. Então, faz esse cálculo, 1.518, 5% somente. Aí, para os casos de pessoas que são facultativa ou individual, o próprio nome já diz, facultativa é aquela pessoa que não tem renda, Sim. que não tem nenhum labor de trabalho, mas ela escolhe, ela faculta contribuir. Então, nesse caso, ela vai escolher se ela quer pagar 11% do salário ou 20% do salário. A mesma coisa acontece para quem é o contribuinte individual. O contribuinte individual é para o empresário, para a dona de casa, que quer contribuir também, ou a pessoa que exerce alguma atividade remunerada, mas que não tem a carteira assinada. Ela pode também assinar pagando 20% ou 11%. Nossa, doutora, a gente vê tanta informação chegando que a gente fica, meu Deus do céu, como para um leigo é muito difícil. Sim, sim. O entendimento, até porque a própria informação, até chegar a ele deixa para lá. Sim, sim. Muitos têm perdido mas dessa é muito forma. importante que a pessoa que não trabalha de carteira assinada, ela contribua para a Previdência Social. Sim. Acontece muito de a pessoa chegar à idade e se deparar em não ter como faz a solicitar diferença, e não né? ter como solicitar um benefício, porque se ela não contribuiu, ela não tem direito àquele benefício que ela poderia ter adquirido na idade dela. Sim. E me pergunta, como é que eu faço para adquirir, mas sem contribuir? A gente Aí fica já... mais complicado, né? Não tem como você cobrar algo, né? Sim. E aí a gente chama a atenção onde é possível as pessoas verificarem os vínculos trabalhistas e ao mesmo tempo as contribuições que foram feitas. Através do meu INSS, que é vinculado à conta Gov. Então, para as pessoas que também querem puxar a guia de pagamento... Hoje tudo é mais fácil, né? Porque antes tudo era mais complicado. Sim, pra você ir lá teria pro que ir local. para a agência do INSS. Hoje não, você consegue fazer de casa. Você consegue ver todas as informações lá de como está a sua situação. Sim, consegue ver. Você não precisa mais se deslocar a uma agência do INSS. Através do meu INSS, que é vinculado ao Gov, você consegue ter acesso ao CNIS, que lá vai constar todas as suas contribuições e também vai poder gerar a sua guia de pagamento. E o interessante é que, por exemplo, você às vezes fica uma vida inteira numa empresa e não tem noção de que se realmente está indo tudo sendo direitinho, né? E aí é uma oportunidade que você tem de observar mais claramente e poder entender o que está acontecendo com algo que é o teu futuro. Sim, e o empregado, principalmente para a pessoa que trabalha de carteira assinada, é importante ele observar se está havendo esses repasses, se está sendo realmente descontado e contribuído para a Previdência Social. Porque tem as questões das alíquotas. Para quem é empregado e recebe até um salário mínimo, é descontado 7,5% do salário dele para contribuir para a Previdência Social. Então, o empregador ele tem que repassar essa porcentagem para a Previdência Social, para que ele, mais para frente, tenha direito a um benefício. Pronto, e que não venha ter problemas também, E que não né? tenha problemas. Que não venha ter problemas. E aí a gente chama mais uma vez a atenção do público que está assistindo o nosso programa, que houve mudanças. Que as pessoas têm que ficar atentas. Sim, sim, houve mudanças. E, inclusive, para o empregado, é bom que ele se dirija ao RH da sua empresa, porque a depender do valor que ele recebe, essas alíquotas vão mudando. Então, para quem recebe até um salário mínimo, só é 7,5% que é descontado do seu salário para a Previdência Social. Mas para quem recebe a partir de R$ 1.518,01, já muda para 9%. E assim até chegar à porcentagem de 14%. Então, o que é que o empregado tem que fazer? Se dirigir ao RH da empresa e lá solicitar. Olha, eu quero saber qual a porcentagem que está sendo descontada para o meu benefício, para a Previdência Social. Muito bom, olha, tudo bem esclarecido. Agora cabe a você buscar os seus direitos. Com certeza. Ficar de olho também no meu INSS, contribuir certinho na data correta, saber qual o melhor benefício para buscar, qual a melhor porcentagem. Isso também influencia a porcentagem. questão de depositar na data correta? Sim, sim, influencia sim, porque muita gente às vezes quer depositar tudo de uma vez, os atrasados, e aí não vai contar diretamente para aquele período que você contribuiu. Então tem que estar sempre atento, realmente Olha buscar contribuir.
Já tem muita gente que faz dessa forma. E aí depois não Isso. entende por que dá problema. Por que dá problema, por que não consegue o benefício, por que não é concedido. Muito bom. Doutora, eu acho que tudo muito bem esclarecido. A doutora ótima da APAC aqui esclarecendo todas essas informações necessárias. A gente quer agradecer a Isabela do Vale. Quem quiser entrar em contato com você, você tem Instagram, Isabela? Tem o Instagram. isabeladovale.adv. É isso, o arroba. Pronto. E tá aí na telinha também, né? Para quem quiser também Isso. entrar em contato com o pessoal da APAC, @apac.piauí e a nossa querida @isabeladovale.adv. .adv. Obrigada.